Já estamos de volta e agora é o momento do nosso bate-papo astrológico, recebendo a astróloga Cláudia Bocchilli, que vai falar tudo para a gente sobre as previsões segundo a astrologia para o nosso país. Tudo bem, Cláudia? Tudo Bom bem? dia. Tudo ótimo. Como estamos? Bem? Bom, vamos falar então agora do mapa do Brasil, que todo mundo fica curiosíssimo o que vai acontecer. Sim. As pessoas ficam muito inseguras. Tem gente que às vezes nas consultas, né, não só comigo, com outros oraculistas e tudo mais, perguntam, né, as coisas estão seguras no Brasil? Posso continuar colocando meu dinheiro na poupança? Não corro nenhum risco? Ou devo me mudar? Devo pensar em ir embora? Mas, embora Estados Unidos também, né, que é o destino que muita gente pensava, também não anda muito fácil as coisas por lá, não. Mas antes da gente falar do Brasil de um modo geral, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma cirurgia bem complexa no último fim de semana. Sim, no último programa que eu tive aqui, eu até falei sobre os sonhos e realidades, sobre uma questão de Netuno, que é o planeta das ilusões, dos sonhos, da sensibilidade e tal. E esse planeta, quando ele está em cima do Sol de uma pessoa, ele pode trazer essa ilusão, essa ideia, o sonho de um Brasil melhor, que ele tem isso muito forte. Ele estava fazendo uma caminhada por diversos países, por diversos estados. Fiquei sabendo até que ele foi para o Acre, que não tem um colégio eleitoral relevante assim para ele. E isso também traz aquela falta de vitalidade. Acaba fazendo com que a pessoa não tenha uma vitalidade muito boa. E ele já tem sérios problemas intestinais. Então isso só foi agravar. Eu já tinha falado que isso poderia causar um problema com ele e esse problema realmente aconteceu. Aí nós temos depois o Saturno, que vai trazer para ele um rigor muito grande de alimentação, de cuidados com o corpo. Talvez ele não vai conseguir mais sair tanto pelo Brasil, percorrendo o mundo afora, comer coxinha com Coca-Cola em qualquer boteco por aí, vai ter que ter uma alimentação mais regrada. E em fevereiro de 2026, quando a gente tiver essa grande conjunção que eu falei no outro programa, vai ser bem em cima, cravado no Sol dele. Aí eu posso ver realmente alguns problemas de saúde um pouco maiores nesse sentido, porque é uma situação que vai se agravando, né? Cada vez você vai tendo mais aderências, mais cicatrizações e tal. E isso pode fazer com que ele não concorra à eleição. Eu não vejo isso. Eu vejo mais ele como sendo... Aí ele se formando, se fortalecendo como mito, como ícone da direita, como um herói. E imagine depois, lá pra frente, se ele vier a óbito por causa disso, ele vai falar assim, olha, eu estava lutando pelo país e por causa dessa facada que eu tomei, eu acabei indo embora mais cedo. E essa seria, digamos assim, a mensagem do herói que ele poderia falar, né? Certo. Então, segundo as previsões astrológicas, você não vê ele concorrendo à presidência e também tem uma série de questões, julgamento que vai ter pela frente, que também a gente não sabe como que isso vai se desenrolar. Mas pela astrologia é provável que não concorra, né? Ele poderia... Seja por saúde ou por outros motivos. Sim, ele poderia até ter um estilo assim de ficar um pouco mais recluso, mais na dele, e aí ele fazendo isso, o pessoal da esquerda ia dar uma aliviada mais para ele, mas ele tem um ideal, ele tem uma lua em aquário, então ele tem um ideal coletivo de que, nossa, nós estamos sendo injustiçados, vamos lutar, perseguição, e aí ele quer mostrar aquela teimosia, ele não quer mostrar que ele é frágil, ele quer ir em diante. Tanto é que quando teve a eleição mesmo que ele ganhou, ele estava meio mal e estava querendo fazer tudo, né? Ele nunca foi muito bom para obedecer os médicos, só que agora é bom que ele obedeça. Pois é. Bom, vamos agora falar do nosso país, né? O que esperar daqui para frente pela astrologia? Estou curioso. Vejamos, o que temos aí, Cláudia? Nós temos o seguinte, o Brasil, ele é um país que ele é virginiano, 7 de setembro, né, virginiano. Ou seja,
O virginiano, ele é um povo servidor, aquele que vai servir, que vai ajudar, que vai ter acordos, tudo com método, e com isso você acaba tendo uma burocracia muito grande dos processos de documentos. Mas por que você acaba tendo tanta burocracia para você fazer, para você estabelecer qualquer coisa? Qualquer documento que você vai tirar é uma burocracia gigantesca, justamente pela falta de confiança que existe. E isso vai pelo ascendente em peixes. Você já ouviu muita gente falando do ascendente em aquário do Brasil? Já ouvi. Mas já ouvi o ascendente em peixes também, né? Mas o ascendente em peixes, ele tem muito mais a ver, porque nós somos peixes, ele fala muito de águas, e nós temos muitas águas aqui. Nós temos uma religião, um povo muito religioso. Sim. Um povo também que povo trabalha... de fé. Exatamente. E trabalha muito com as questões de massas, ou seja, sejam as massas de futebol que formam grandes torcidas por aí, ou então as massas políticas, que por um movimento político elas querem fazer parte daquilo. E você já percebeu como o brasileiro ele quer um herói? Ele sente falta de um herói? Em 1994, o Brasil perdeu talvez o único herói que ele tinha, o Ayrton Senna. E logo depois, 47 dias depois, nós arrumamos um outro herói, que foi a turma da Copa de 94. O Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, enfim. Nós estávamos carentes disso. Por quê? Alguém vai nos salvar. Você lembra daquela novela Sassamo Tema? Não. Ele era o Lima Duarte, ele era um retirante, e ele foi crescendo até que ele foi virar presidente da República. Muitos falam que ela se inspirou no Lula, que ainda naquela época não tinha sido presidente. Mas ficou no imaginário da população. E essa ideia de vamos ter alguém para nos salvar, por um lado você tem um povo que é extremamente criativo, que é extremamente inspirado, mas por outro lado você pode também ter muita gente com ilusões. Ou seja, um grupo político fala alguma coisa que você quer ouvir e eu vou aceitar, e eu vou estar naquele meio. Ou alguém fala, olha, aqui eu tenho uma possibilidade de dinheiro fácil nesse joguinho aqui, aí a pessoa acaba indo. Então é um alerta para que, será que eu não tenho que ficar de olho nas coisas aqui? Ou será que eu posso confiar? Em quantos países você vê o seguinte, você perde alguma coisa na rua, por exemplo, no Japão, você perde alguma coisa na rua, sempre tem alguém que vai aguardar aquilo para você. Já que no Brasil a realidade é completamente diferente, né? É totalmente diferente. Então, o que podemos esperar para o Brasil daqui para frente? Estou curioso. Eu vejo o seguinte, falando dessa parte de inspiração, tal, o Netuno, ele é aquele que agora ele está em Áries, ou seja, antes ele estava na área do ascendente do Brasil. E desde 2012 a gente você percebeu que tem mais aquela coisa de cancelamento, tem coisas que você não pode falar. Verdade. A agenda woke teve muito mais, se mostrou muito mais. Claro, isso foi em todo mundo, mas no Brasil, o brasileiro sentiu muito isso e começou aquela polarização também política, que eu acho que antes do segundo mandato da Dilma, a gente não via tanto essa polarização acontecendo. E então isso foi esse movimento. Mas o que aconteceu da outra vez que o Netuno passou na mesma área? Foi em 1848, a gente estava com movimentos abolicionistas, com a Revolução Farroupilha, com Balaiada, ou seja, tinha vários grupos de povos querendo fazer o movimento porque aquele status quo não estava legal. Ou seja, aqui nós também tivemos o movimento dos 20 centavos da Dilma, que acabou acontecendo no impeachment dela. Depois nós tivemos as grandes movimentações da direita pró-Bolsonaro. Então, tudo isso mostra o quê? Esse povo que está querendo se mostrar de alguma forma, porque está ansiando alguma coisa, está ansiando uma esperança. Mas aí eu te pergunto, será que nós temos esperança e vamos aprender e vamos amadurecer?
ou aquele herói não vai satisfazer o que a gente quer e a gente vai buscar outro herói para aquilo que a gente quer. Exatamente. Que também é uma possibilidade, né? De ficarmos o tempo todo projetando nossas expectativas em alguém, buscando pessoas para exercer essa função de herói. Para você ter uma ideia, em 1970 tivemos a Copa do Mundo, né? A Copa de Pelé, Zagallo, Garrincha, e o Brasil se projetou muito lá fora. Ele estava no ponto alto dessa projeção de milagre econômico e tal. Mas será que a gente estava realmente num milagre econômico, numa situação, ou a gente maquiou essa situação para se mostrar de uma forma diferente para o mundo? Porque o Brasil, ele tem no mapa que eu faço, o ascendente, o meio do céu dele é Sagitário. Ou seja, ele quer se mostrar para o mundo, ele quer se mostrar como uma nação que está sempre em expansão, em valores, tal. Mas sabe o que acaba acontecendo? A gente sempre precisa de alguma validação do exterior, sempre precisa de alguma coisa do outro, de algum acordo, de algum acordo comercial. Haja vista que esse mapa de 1822, a gente tinha ainda muitas dependências de Portugal, muitas dependências vindo da Inglaterra, e aí depois, aos poucos, elas foram sendo modificadas na nossa economia, né? Então a gente também fica naquela, será que eu preciso depender tanto do outro? E hoje a gente vê esse movimento que muitas atitudes do governo brasileiro, principalmente do Alexandre de Moraes, estão sendo observadas no Congresso americano, e eles podem até causar sanções econômicas para o Brasil por causa disso. É um risco, né? Sim, aí você acaba vendo, eles não podem se meter em algumas coisas que estão sendo feitas aqui, mas tudo aquilo que influencia eles tem. E como a gente tem sempre aquela coisa de dependência de outro país para se fazer alguma coisa, quando a gente teve o regime militar, que a gente teve aqueles cantores, exilados, artistas, tal, eles também estavam o quê? Estavam lá fora influenciando aqui. E hoje a gente tem jornalistas exilados lá fora, que estão com o Congresso americano para influenciar aqui. Então sempre tem e nos momentos de tensão, sempre tem alguma coisa, o que está acontecendo lá fora para acontecer aqui. Tá. No nosso país a gente tem essa necessidade muito grande, né, de heróis, né, as pessoas têm, né, de alguém que represente ali uma salvação, né, e a gente fica às vezes nessa busca, até inconscientemente, né, daí saem figuras, né, como o Lula, que durante muito tempo simbolizou toda uma massa que o admirava, o próprio Jair Bolsonaro, né, que foi chamado de mito também, simbolizando aí toda uma galera que também o admirava e colocava ali as esperanças nele. Então é uma necessidade que o povo tem, né, que a gente vê muito notória, né? Agora, se você for ver, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele tem mais aquela coisa de cada um ser responsável por si. E a gente até já conversou do mapa astral dos Estados Unidos. Ou seja, você tem alguém, mas alguém que te inspira. Então, o Barack Obama, quando ele fala sim, nós somos o povo, vamos lá, ou Winston Churchill, que faz um discurso que levanta milhões, ele está falando sim, povo brasileiro, povo americano, você pode fazer. E aqui a gente pensa o seguinte, não, eu vou resolver aquilo. Quando a gente teve a eleição do Bolsonaro, a gente teve um aspecto de Saturno em oposição ao Sol do Brasil. Ou seja, eu estou mudando a característica, a identidade do Brasil. E aí foi quando ele, de uma forma completamente disruptiva, ele ganhou a eleição. Aí passaram-se, não era Saturno, era Netuno, que foi uma coisa completamente disruptiva. Aí quando esse Netuno passou novamente, só que em cima de Mercúrio, que fala sobre as eleições, a gente teve um monte de confusão na campanha eleitoral. Nós tivemos os questionamentos se a eleição foi real ou não, né? Isso, de forma lícita ou não. E nós tivemos também as pessoas nos quartéis, não, ele vai nos salvar, a gente vai conseguir dar esse recado.
E aí, quando eu vi que aconteceu toda aquela questão lá de 8 de janeiro, eu falei assim, eu acho que só depois de março, quando esse aspecto acalmar, a direita vai começar a olhar o que aconteceu com essas pessoas. E realmente, o Congresso só começou a olhar isso a partir de março. Tá. E só agora que o Netuno já saiu de Peixes, agora que isso pode ser resolvido. Quer dizer, 2 anos para você observar uma situação, enxergar o que aconteceu com essas pessoas, o que foi feito, o que é processo, o que não é, o que não é legal ou não. Agora as pessoas estão enxergando, não estou falando o que é certo e o que não é certo, mas é mais um aspecto astrológico que a gente consegue observar. Tá. Daqui para frente, quais que são as perspectivas? Quer saber da economia? Eu quero. Um spoilerzinho. Pois é. Na economia, a gente já tem o Plutão na parte econômica. Então, a gente já tem não só muitas riquezas minerais no nosso subsolo, porque Plutão é aquele Hades, o senhor dos infernos, que mora nos subsolos, então sempre tem minerais maravilhosos. O pessoal fala de floresta amazônica, só que eu mesma já fui lá no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, que está um pouquinho pertinho lá, e as riquezas minerais que tem lá embaixo são absurdas. Então o pessoal fala que quer cuidar do ambiental, mas na verdade o subsolo é muito mais rico. Fora a parte de petróleo, que está sempre com muitas riquezas nesse sentido. E esse Plutão também ele fala de controle, de disputa de poder, quem que vai ter alguma coisa, não vai e tal. Só que agora nós temos essa conjunção que está em cima do Bolsonaro, ela está em cima da parte financeira do Brasil, de como que a gente consegue os nossos recursos. Então, nós temos Saturno, que é aquele da restrição. Então, pode ter cortes excessivos, escassez, uma transformação radical da forma de se conseguir dinheiro, talvez uma reforma do sistema financeiro completamente forçada. E aí eu vejo assim uma crise na moeda. Não sei se você acompanhou os dados econômicos, mas a gente teve uma evasão de dinheiro muito grande e que foi para o exterior. Então, alguns investidores já estão saindo daqui, estão procurando investir em outras áreas, em outros países. Então, esse já é um movimento que acontece. Talvez melhore um pouquinho no final do ano, mas no ano que vem vai se intensificar isso. Agora, o povo pode ficar com uma ilusão de que eu vou conseguir, agora vai dar certo, os joguinhos que pode achar que vai ganhar alguma coisa. Também eu posso ver uma queda do poder dos bancos, ou seja, o sistema bancário pode dar uma instabilidade. Vamos limpar um pouco esse banco que está correto, que não está, porque pega o PIB, pega o Banco Central, e aí isso daí fica meio tenso assim, né? E o Congresso que é mais poder, né? Já vou falar do Congresso. Mas a gente tem o Netuno, que também está junto com isso. Você pode ver o seguinte, vamos fazer um novo pacote econômico, um novo modelo que vai dar certo. E aí não dá. Mas o ministro está tentando, porque os índices estão assim. Aí você vai ver um índice e você vai ver que a realidade é completamente outra. Eu acho que você já viu alguma coisa assim, que no mercado está uma coisa, mas o índice está com inflação pequena. Aí você fala assim, os índices estão irreais, porque eles estão colocando indicadores, às vezes, também irreais nesse sentido. Então, às vezes você fala assim, não está condizente, e não está mesmo. E é uma situação que faz parte dessa parte do Brasil mesmo que está acontecendo. Então temos que ficar atentos nessa parte econômica, porque as previsões não são muito boas, né? Há perspectiva aí de escassez, né, em relação a algo, e tomar cuidado com ilusões, fantasias de investir em coisas que não trarão retorno. Isso daqui é muito bom para ser verdade. E realmente é muito bom para ser verdade. Talvez não seja tão bom assim. Talvez não seja, ou não seja verdade. Agora, o Congresso sempre foi
aquele que manipula, tal, que manda em tudo. Eu ouvi um cientista político falando que o presidencialismo no Brasil, na verdade, é um parlamentarismo de coalizão. Por quê? Porque se o presidente não tiver alinhado com o Congresso, ele não consegue fazer as coisas. É só ver um exemplo que o Bolsonaro vivia falando que queria fazer um monte de coisa, o Congresso ia lá e não deixava. Ele não podia fazer o que ele queria. E a gente tem essa Casa 11 que fala do Congresso, 2 planetas pesados, Urano e Netuno. Primeiro Netuno, não, nós somos uma casa perfeita, vamos lá, temos uma ideia, uma ilusão de que tudo vai ser lindo e fantástico. E de repente quebra tudo, muda tudo e acaba não realizando aquilo que precisava realizar. Você fala, ué, o que aconteceu? E realmente eles falam, olha, tal pauta caiu, era para acontecer isso, caiu, mudou, vai ter que fazer outra coisa completamente diferente. Isso é uma instabilidade muito grande desse Congresso. Ele quer o quê? A manutenção do poder. Algumas pessoas querem a renovação, mas você acaba não conseguindo projetar aqueles sonhos. E aí você tem aquela velha política sempre acontecendo. E aí, o que você tem que fazer? Vamos reconstruir este Congresso, vamos ter essa maturidade, como é que é a Constituição nesse sentido. E aí temos muito mais coisa para falar nisso. Isso ia dar pauta para outros programas. Galera, agora, né, vamos deixar um pouquinho o papo do Brasil de lado e falar sobre alguns movimentos astrológicos que estão acontecendo essa semana. Então, Marte ingressa em Leão, o Sol ingressa em Touro no final de semana, temos aspectos belicosos acontecendo também, né, no momento. Mercúrio ingressou em Áries, vai ingressar em Áries agora quarta-feira, deixa a comunicação das pessoas mais bélica e ao mesmo tempo a gente tem esse Marte em Leão. Qual que é o tom dos próximos dias, Cláudia? Protagonismo no seu trabalho, naquilo que você faz todos os dias. Pense no servir, pense no que eu vou poder inspirar, ajudar as outras pessoas. Bom momento para você começar a vender, a se comunicar, a botar para fora talvez o seu negócio, você aproveitar essa energia para isso. E o Áries, o Mercúrio em Áries, ele fala muito de, será que eu não estou sendo um pouco agressivo naquilo que eu falo? Ou será que eu vou falar porque eu vou agir? Nós vamos ter uma atitude, uma ação. A gente às vezes fala muito o seguinte, né? Você vê o político, aconteceu isso, vamos esperar os próximos movimentos, E você está sempre esperando um movimento político acontecer. Mas e qual é o movimento que você está fazendo na sua vida? Eu acho que essa ideia, que é muito do povo americano, seria mais interessante a gente pensar aqui com a gente do que a gente só esperar a próxima medida do governo para tomar alguma atitude na vida. Pois é. Então, protagonismo, né? Sim. Vamos assumir aí, né, o comando das nossas vidas. Pessoal, você que está precisando de uma orientação astrológica, com a Cláudia Bocchili, viu? Ela pode te ajudar. Então, tanto no entendimento do seu mapa astral, ela também ensina a utilizar a inteligência artificial para você interpretar o seu mapa e consultas também sobre trânsitos astrológicos, se é o momento, se não é para fazer determinada coisa, tá? É só entrar em contato com ela por esse Instagram, que é o @Cláudia Bocchili, Bocchili com 2 Cs. O WhatsApp é o 11 9 3041 0372. Então, 11 9 3041 0372. Só entrar em contato. E o programa Na Madrugada Astral também está com tudo, né? De quinta para sexta, às 2h30 da manhã. Também vou abordar um pouquinho mais algumas coisas aprofundadas, porque era muito assunto. A gente vai ter que voltar para continuar falando do Brasil e falar do mundo também, esses movimentos fortes. E de 2h30 da manhã de quinta para sexta, e de domingo para segunda tem a reprise às 3 horas da manhã, mas também dá para ver no meu canal do YouTube, Cláudia Bocchili, Bocchili, B-O-C, Chile. Perfeito. Obrigado, viu, pela vinda e todas as instruções. Vamos acompanhar agora as cenas dos próximos capítulos, né?
Gente, nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Quando voltar, a gente vai falar sobre a sexta-feira nas religiões afro-brasileiras, em especial no candomblé. Que essa sexta-feira é sexta-feira santa. Mas você sabia que no candomblé, sexta-feira é sempre um dia sagrado? Nós vamos entender e também vai ter atendimentos. Não sai daí.